A gente se depara, dentro das narrativas sagradas, com alguns personagens que pedem ao Eterno um sinal, uma confirmação, para que tenha certeza de sua missão, para que tenha certeza se é o Eterno mesmo que está pedindo. E o exemplo mais clássico, direto de um homem, né, pedindo um sinal, uma confirmação na antiga aliança, foi Gideão. Né? Este foi chamado por Deus para poder libertar Israel, e ele pediu confirmações, né, para ter certeza se de fato era para ele essa missão, e se era de fato o Eterno falando com ele. Né? E o sinal que ele pediu ao Eterno foi que ele colocou um velo, uma lã, no chão, e pediu que na primeira noite apenas o velo, aquela lã, ficasse molhada, né, com o orvalho, e a terra em volta daquela lã ficasse seca. E o Eterno atendeu o pedido de Gideão. E o segundo sinal, né, que aconteceu no dia seguinte, ele pediu o oposto. Ele pediu que apenas a terra ficasse molhada e a lã ficasse seca. E o Eterno novamente atendeu o pedido de Gideão, tirando assim qualquer vesquício de dúvidas no coração daquele homem. E a gente vê outros contextos de sinal dentro das Sagradas Escrituras. Vimos também, lá em Mateus, no capítulo 16, os fariseus e saduceus, que ao contrário de Gideão, pediu uma confirmação de Emuná, né? Os líderes religiosos estavam pedindo sinais a Yeshua HaMashiach por incredulidade, apenas para poder tentá-lo. Né? E Yeshua, na época, até chamou essa atitude, né, de perversa, né, e disse que nenhum sinal seria dado a eles, exceto o sinal de Jonas. Né? E a gente vê também ali em Lucas, capítulo 21, os sinais de Deus, né, que menciona aí, né, a nova era, né, que seria mostrada no firmamento, né, através do sol, da lua e também das estrelas. Pois bem, entre essas coisas que eu informei a vocês, hoje eu quero falar de um sinal, mas não foi um sinal que um homem pediu, mas foi um sinal que o próprio Deus disse que daria a um homem. Né? E essa narrativa se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 24, que nos diz: Quando ouvires o som de passos pela copa das árvores, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti. Amém? Hoje o tema do nosso café é o som pela copa das árvores. Queridos, nem todo vento ele é comum. Existem momentos em que o Eterno se comunica de uma forma muito sutil, né? Porém com propósitos extraordinários. Né? E o som das árvores não era apenas um ruído, ele era um sinal de que o Eterno já havia ido à frente. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus imutável. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e assim sempre será. Então, ele ainda continua dando sinais para quem tem ouvidos e para quem tem coração para poder obedecer. O texto aí de 2 Samuel 5:24 nos mostra algo bem simples, mas muito profundo. Davi estava indo para uma batalha, mas em vez de agir por impulso ou por experiência, na qual ele tinha, e muita por sinal, ele pediu ao Eterno, em suas orações ali, o que ele deveria fazer. Né? E isso aqui já ensina algo muito profundo para nós. Que mesmo quando nós estamos em situações e que muitas das vezes nós dominamos, nós temos a proeza de lidar com aquilo, né? Assim como Davi, né, que era um grande guerreiro, sabia lutar, né? Ainda assim nós precisamos muito da direção de Hashem. Então, o Eterno resolve dar uma instrução diferente a Davi. Davi não deveria atacar imediatamente. Ele precisava parar e esperar até ouvir o som pela copa das árvores. Ou seja, a Sam criou um sinal para poder mostrar o momento certo para Davi agir. E por que disso? Bom, Deus queria ensinar que não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer também na hora certa. Se Davi tivesse ido antes do sinal, estaria correndo sério risco. Se ele tivesse ido depois do sinal, ele perderia o tempo de Deus. Então, o som nas árvores, ele era um aviso. Agora sou eu que estou indo na frente. Então esse som, ele não era só um barulho comum. Ele tinha significado. Por quê? Porque Deus já tinha falado antes o que iria fazer. Então, sem essa palavra, seria apenas um vento. Agora, com a palavra, virou direção. Consegue entender o que Deus está falando aqui conosco nesta manhã? Então, no fundo, Deus estava ensinando algo muito precioso e muito prático. Espere, observe, e só avance quando eu te mandar. A lição aqui é clara. Nem todo momento é momento de agir. Mesmo que você, às vezes, mediante aquela situação, aquela circunstância, é a tua área, é a tua praia, você domina aquilo. Existem momentos que nós temos que esperar. Tem hora que nós temos que discernir as coisas. Agora, tem momentos que a gente tem que avançar com rapidez. Então, quando Deus dá o sinal, é porque ele começou a agir. Se assim a gente não fizer, a gente vai agir sozinho. Amém? Então, fica aí essa nossa palavra, esse nosso café para o dia de hoje, que nós possamos nos atentar aos sinais que o Eterno vem dando ao seu povo, através da sua palavra. Porque, como eu disse, se aquele vento acontecesse sem a palavra, era só vento. Agora, a palavra veio antes. Então não era vento, era direção. Então fique atento à palavra do Eterno. Amém? Para que você depois venha discernir o sinal que virá depois. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Eterno, coloco-me diante de ti em silêncio. Silêncio dos meus pensamentos, da minha alma, e reconheço
que a minha pressa, muitas das vezes, tenta atropelar os teus planos para a minha vida. E a minha ansiedade vai criando ruídos que impede de ouvir com clareza a tua voz suave, a brisa que vem pela manhã. Então, neste momento, eu te peço graça e paciência. Ajude-me a entender que o teu silêncio não é ausência, mas é tempo de preparo. Educa os nossos ouvidos espirituais para que nós não venhamos buscar apenas as respostas que nós desejamos, mas a verdade que tu tens para cada um de nós. Esvazia o nosso coração de expectativas ansiosas, de planos feitos pela minha vontade, pela metade, o medo do futuro, e preenche o nosso ser com a tua paz, com a confiança de que tu estás no controle de tudo. E nos dê a sensibilidade para perceber os teus sinais nos detalhes do dia a dia, porque sinal é coisa pequena. Dai-me a constância de permanecer aos teus pés, assim como Maria, escolhendo sempre a melhor parte, e que eu jamais venha tomar decisões precipitadas antes que o teu Espírito me confirme o caminho. Que nós possamos descansar na promessa que tu tens para nós e descansar o nosso coração, tendo a certeza de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Amém, amém. Um beijo grande no teu coração. Amo muito a vida de vocês. Tenham luz e sejam luz. Shalom, Leculam.